Pessoal, hoje é dia 11 de dezembro de 2016 e a gente estudou na classe uma lição muito interessante, a doutrina a doutrina do pecado, que em teologia sistemática é chamada de hamartiologia. E nós vimos como é que o pecado ele é determinante da nossa história toda, a história da humanidade. Então, por isso, nós estamos gastando um tempo estudando isso. E uma das coisas que a gente abordou inicialmente é definir a natureza do pecado. O que é o pecado e o que é o mal, porque uma coisa está associada à outra, né? O mal é uma coisa abstrata, de conceitual. E o pecado é a prática do mal, né? Então, uma primeira coisa que a gente tentou estabelecer é que o mal, ele não é uma entidade em si, ele não tem vida própria, como nas religiões orientais, que dizem que existe o Deus bom e o Deus mau, né? No maniqueísmo existe o Deus bom e o Deus mau. No budismo, nessas outras religiões orientais, existe o yin e o yang. Sempre a ideia do bem e do mal, como se fossem duas entidades ou criaturas que tivessem vida própria. A definição cristã, e quem conseguiu retratar isso muito bem teologicamente, foi Agostinho de Hipona, que é o Agostinho, Santo Agostinho da Igreja Católica. Mas naquela época nem a Igreja Católica existia direito. Então ele é o teólogo Agostinho de Hipona, que nós todos respeitamos. E ele definiu bem uma coisa, que o mal, ele não tem uma vida própria, uma existência em si. O mal, ele é a negação de Deus. Por quê? Porque Deus tem os atributos, né? Deus é a bondade, ele é bom. Deus é santo. Deus é justo. Deus é amor. Então Deus é. Isso tudo que Deus é. O mal, ele passa a existir quando tudo que Deus é começa a ser negado. Ou seja, as virtudes, os atributos de Deus são negados. Então, nós podemos imaginar o mal como sendo a escuridão. Não existe uma coisa chamada escuridão que tenha vida em si própria. Ela é a negação da luz, é a falta da luz. Então, faltou a luz, aparece a escuridão. A mesma coisa é o pecado. É a falta das virtudes que são atributos de Deus e que nós recebemos na criação, de forma limitada, não na amplitude de Deus, mas que nós recebemos e que nós perdemos quando houve o primeiro pecado. Então nós saímos de um universo na presença de Deus para um universo afastado de Deus. Então nós vivemos num mundo dominado pelo mal, num mundo dominado pela negação de Deus. Esse processo se chama alienação ou estranhamento, porque ficou estranho a Deus. Estabelecido isso, que essa é a natureza do pecado, é a ausência de Deus, é a negação dos atributos de Deus, nós discutimos então o pecado original. O que é o pecado original?
Algumas pessoas confundem o pecado original como sendo o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva. Mas existe uma diferença entre o pecado original e o primeiro pecado. O pecado original, ele é muito mais o estado, a conclusão, a consequência do primeiro pecado. Porque aquele homem que estava num estado de poder pecar e poder não pecar, ele passou de um estado de não poder não pecar. Agostinho, de novo, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele usou termos em latim para definir isso. Posse peccaro, posso peccare, para posso pecar. Posse non peccare, eu posso não pecar. O homem, após a queda, ele ficou num estado de non posse non peccare, que é não pecar, não posso mais. Então, o homem caído, o homem que nasce nesse universo, ele está num estado que ele não pode não pecar. Todo homem, toda pessoa nascida, nasce no mundo com uma natureza em que ele vai pecar. Aí vem uma definição importante na nossa fé, que é a seguinte: nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Então a discussão passa a ser o seguinte: a nossa natureza. Nós nascemos com uma natureza de pecado. E essa natureza de pecado nos leva a pecar. Uma ilustração muito clara dessa situação e disso tudo que acontece é o caso de uma criança. Nenhum pai precisa ensinar a criança a mentir. Ela já nasceu sabendo. Ela já vai manifestar essa capacidade de mentir sem nunca ter sido ensinado a ela. A criança também nasce com uma capacidade de ser egoísta. Ninguém nunca ensinou ela a ser egoísta, mas ela já nasceu com essa natureza de pecado em que ela naturalmente já é egoísta. Então isso é a prova de que todos nós temos esse problema com o pecado, qualquer ser humano. Nós entramos numa discussão sobre isso, que era o seguinte: o ser humano não inventou o pecado. Antes do ser humano pecar, os anjos já haviam pecado. E houve uma rebelião no céu, liderada por Lúcifer, e Lúcifer carregou consigo 1/3 dos anjos. Esses anjos que se rebelaram contra Deus são os que nós chamamos de demônios. Então existem demônios, que são anjos caídos, e existe o chefe deles, que é o antigo Lúcifer, que também tem o nome de Satanás, que tem o nome do diabo, que tem o nome de Apolião, e tem o nome de Beuzebu. São vários nomes para o mesmo ser, que é o chefe dos demônios. Esse chefe dos demônios, a serpente, estava no Éden, que enganou e induziu Eva ao pecado, e Eva induziu seu marido, Adão, ao pecado. Então, do estado de posse peccare e posse não peccare, o ser humano passou para o estado de não peccare, não posso. Não posse, non peccare, non posso. Isso aí. Tá. O que acontece é que no momento em que aconteceu o primeiro pecado,
Deus condenou Adão e Eva a viverem no mundo fora da presença dele. Adão e Eva viverem no mundo onde agora existe a morte, onde agora o homem não pode deixar de pecar, ele vai sempre pecar, mesmo que ele apresente algumas virtudes, alguns atos de moralidade cívica, ou virtude cívica, vamos dizer, ele fazer a coisa certa, ele não faz por uma natureza boa, ele faz por algum interesse dele. Então, o pecado original é esse estado em que nós nos encontramos, onde a nossa natureza é pecado, a nossa natureza é fazer a coisa errada. Então, o que fica bem claro para a gente é que existe uma diferença fundamental entre o pecado do diabo e o pecado do ser humano. De alguma forma, talvez inexplicável, eu até poderia me atrever com algumas explicações, mas não vamos entrar nessa. Deus ofereceu ao homem um plano de redenção, que é o plano de salvação, que é o plano que através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, o homem pode sair desse estado de queda, pode sair desse estado de condenação, pode sair desse estado de não pecare, non posse, para um estado redimido, voltando ao estado original do Jardim do Éden. E essa possibilidade de fazer a volta e retornar é exatamente o plano de salvação. Quando a gente fala da salvação, salvação é como se fosse um cacho de uva. E dentro da salvação nós temos as uvinhas. E o que são essas uvinhas? É a redenção, que é ir lá e resgatar. A remissão, que é lá e pagar o preço para quem estava debaixo, escravizado pelo pecado, escravizado pela morte. Existe a regeneração, que é o novo nascimento, uma nova vida que nós recebemos em Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, existe uma transformação no nosso interior. Nós somos regenerados. Existe a adoção, onde nós somos adotados como filhos de Deus, e por isso nós podemos chamá-lo como Pai. Vou estabelecer uma coisa aqui. Nós vemos na Bíblia, no primeiro capítulo de João, que quem não aceita Jesus não é filho de Deus, é criatura de Deus, é criação de Deus. Só quem aceita Jesus como Salvador, nasce de novo, é que é filho de Deus. Então na salvação tem esse processo de adoção. Nós vemos também o processo de santificação. Deus nos vê como santos e nós temos uma carreira na vida cristã que é a santificação, que é nos afastar do pecado, fugir do pecado e aprender a viver para Deus, viver em amor a Deus. Existe a glorificação, que é o nosso estado final, após nós partimos para viver com Deus, nós seremos glorificados, nós vamos sair desse estado simplesmente humano e vamos pegar uma nova dimensão da nossa natureza, porque nós nascemos de novo. E então o que a gente vê é o seguinte: para o pecado existe uma solução, que é salvação. Jesus Cristo já resolveu essa questão. E o ser humano precisa agora voltar para Deus, entregar sua vida a Jesus para poder fazer a viagem de volta para Deus. Semana que vem nós ficamos de estudar a transmissão do pecado, como é que é dada essa transmissão. Mas é importante entender isso. Todos nós nascemos com o pecado original, que é um estado onde nós somos servos do pecado, onde nós não temos opção, e nós temos uma natureza pecaminosa que é chamada o homem velho, o homem antigo, a velha natureza, que luta com a nova natureza quando você se converte.
Quando você aceita Jesus, você passa a ter uma nova natureza, isso gera um conflito interior. E Deus arrumou os meios, providenciou os meios para nossa salvação, desfazer a obra de Satanás, que foi nos colocar numa condição de pecado original, que é essa natureza antiga que ama o pecado, que quer o pecado. Vamos continuar estudando e vamos ver o que a gente descobre mais lá pela frente, tá bom? Obrigado por vocês estarem me ouvindo. Fiquem com Deus.